Olá, caros alunos e amigos. Hoje vamos falar sobre o Dom Casmurro do Machado de Assis, um dos livros mais importantes de toda a literatura brasileira. E importante por quê? Entre outros motivos, pelo plano narrativo, né, pela maneira que ele foi narrado. Afinal, se você pegar a história, né, é uma história até certo ponto banal, comum à época, né, do realismo, que é a história de um possível adultério, né, de uma possível traição. Essa temática está presente lá no Essa de Queiroz, no Primo Basílio, está presente no Madame Bovary, né, do Gustave Flaubert, escritor francês. Então, o Dom Casmurro segue essa temática comum, porém, há uma diferença elementar, né? A diferença é que no Dom Casmurro, essa traição, esse adultério, talvez não seja exatamente real, né? E o objetivo do livro é exatamente tratar essa temática, mas é também abordar um aspecto importante, que é exatamente o que significa a realidade, o que significa narrar. Será que a gente narra aquilo que é apenas a realidade ou aquilo que a gente imagina? É óbvio, né? A literatura, acima de tudo, é imaginação, é fantasia. Mas veja, nós temos ali primeiramente um escritor, o Machado de Assis. E nós temos, na verdade, um personagem, que é o narrador da história. Esse narrador, esse narrador, que é o Bento Santiago, ele procura exatamente falar sobre a sua vida como se fosse uma autobiografia. Só que veja, né, uma autobiografia de um personagem, alguém que efetivamente não existiu. Então nós temos ali o plano da fantasia, o plano da imaginação no próprio universo literário. Agora, pensando particularmente no livro, né, quer dizer, no enredo do livro, o Bento Santiago seria o personagem que procura rememorar, né? Quer dizer, procura relembrar aí da sua vida, relembrar, evidentemente, o seu passado, né? Mas não é qualquer passado, um passado que diz respeito particularmente à história dele, né? E à história da Capitu, né? Capitu, a moça, a Capitolina Pádua, famosa, né? Bastante, digamos assim, uma personagem bastante comentada, bastante falada, né? A Capitu. Enfim, então qual que é o enredo do livro? O enredo, assim, de uma maneira bem simples, bem simplificada, né? É a história deles, né? Do Bentinho e da Capitu, que quando crianças eram vizinhos, embora o Bento Santiago pertencesse a uma família mais rica, né? Mais abastada. A Capitu já seria o que? Uma classe média hoje, né? Classe média baixa, classe média média, né? Na média. Então, e os dois eram crianças e tinham ali as brincadeiras de criança. Depois, na adolescência, né, principalmente o Bentinho descobre que está apaixonado por ela. Ela não sabe, né, não tem muita certeza disso, mas parece que está também. O problema é que a mãe do Bentinho tinha feito uma promessa, a promessa de que ela faria um primogênito padre, né? Faria um filho, né, padre. Então o Bentinho lá tem que deixar a Capitu para ir lá estudar no seminário, né? E lá no seminário ele faz uma amizade, né, que é o Escobar, nada a ver com o Pablo Escobar de hoje em dia, né? Hoje esse é outro. Então, faz lá uma amizade com o Escobar e ele consegue, com a ajuda do José Dias, que era um agregado lá da casa, onde, né, da família lá da Santiago, né, Bento Santiago, né, família dele, o José Dias consegue convencer a mãe dele, a dona Glória, que a promessa poderia ser paga de uma outra maneira. Afinal, ela havia feito uma promessa de que faria um jovem padre. Né? Então, o José Dias leva a Dona Glória a perceber que não precisaria ser necessariamente o seu filho, poderia ser um outro. Então, é o que acontece. Né? O Bento Santiago consegue sair do seminário, vai lá um outro menino lá, estudar lá, né, para padre e tal, e ele então fica livre, digamos assim, dessa promessa materna. Olha que beleza. A pessoa também você tem que ser padre só porque a sua mãe fez uma promessa. Nada contra, né? Ser padre evidentemente, uma atividade bastante importante aí, né, para a religião. Mas o problema é você seguir não aquilo que você quer, seguir né, a promessa de uma outra pessoa, no caso a mãe. Muito bem, então ele livre ali, né, falar solto, né, bicho solto, né, tá loucão.
Então, ele livre, ele pode retomar a sua amizade com a Capitu. E mais do que amizade, como eu disse, havia ali um certo amor, principalmente da parte dele. Olha que bonitinho, né? Ela não sei, né, está muito apaixonada, não. O fato é que eles acabam se casando. E assim, no começo, né, no começo do casamento, eles não tinham, não tiveram filhos, né? Não tiveram filhos. Então aí tudo bem, né, acontece às vezes realmente não ter filho e tal. E o amigo dele, o Escobar, que também largou lá o seminário, eles reencontram. E ali, inclusive, há até um relacionamento do Escobar com uma amiga, né, da Capitu, a Sancha, e eles se casam, enfim. Então são dois casais ali, né? O Bentinho e a Capitu, o Escobar e a Sancha. Muito bem, muito bonito. Dois casais aí, amigos, tal, de vez em quando vão tomar um vinho juntos, aquela coisa toda, né? E aí o que acontece, né? Acontece que depois, digamos assim, do aparecimento do Escobar, a Capitu engravida. Coincidência ou nem aconteceu só, né? Então, o fato é que ela é engravida, ela tem um filho, né? E para todos os efeitos, o filho é dela, evidentemente, e do Bentinho, né? Do Pedro Santiago. E então, aí nasce a criança, batiza lá de Ezequiel, né? E a amizade se mantém. O problema é que um pouquinho mais adiante, né? Enfim, o Escobar também tinha tido um filho com a Sancha, mas não é esse o ponto. Um pouco mais adiante, o Escobar tá lá nadando, né? O Escobar entra no mar, olha, até rimou, né? O Escobar entra no mar e de lá sai morto, né? Então ele falou: olha a onda. Ele falou: ó, cadê a onda? Então já era. Aí morreu afogado, né? Morreu afogado. Quis beber todas e acabou morrendo afogado lá no mar. Vamos dizer, afogar minhas mágoas, né? Bem, não sei se ele tinha mágoas, né? Mas o fato é que ele foi lá e morreu afogado. Muito bem. Aí lá no dia do velório, né? Tava lá o pessoal lá despedindo do Escobar, tava lá no caixão, né? E tal. E a Sancha, né? A esposa dele, tava até chorando também, tava lá sniff, né? E a Capitu tava um pouco mais desesperada, tava assim, boa, boa, oh, boa, né? Falou, ô Escobar, o mar te levou, né? Escobar, mar, né? Só pra rimar, né? Então, aí, quer dizer, o Bentinho ficou desconfiado, falou: "Ué, essa mulher tá chorando, tá mais triste que a esposa dele. Não é estranho? Mas tudo bem, pá, né? Deixa quieto, às vezes foi só uma impressão dele. O fato é que depois, né, o Ezequiel foi crescendo, crescendo, ele falou assim: cara, esse menino parece o Escobar. Né? Aí até ele ficou pensando assim: será que é só coisa da minha cabeça, né? Que ele ficou pensando assim, né? Passando a mão assim no chifre aqui. Ele ficou pensando: será que é coisa só da minha cabeça ou o moleque é a cara do Escobar? Nariz do Escobar, olho do Escobar, queixo do Escobar, cabelo do Escobar. Mas será que é filho meu do Escobar? Então ele ficou lá pensando, né? Sempre tem a dúvida. Às vezes a gente se parece com alguém, eu mesmo me pareço comigo mesmo, né? Mas às vezes tem gente que se parece comigo também. Então, será que é meu filho, meu pai, meu parente? Aí a gente fica pensando, né? Pensando, né? As semelhanças, né? A gente tem os sósias, né? Não tem os sósias? Então, na época lá não tinha DNA, não tinha ratinho também, então não deu nem para fazer ali o teste do DNA. Senão eu ia lá no ratinho e já resolvi o problema do romance. Mas, enfim, o fato é que o nosso amigo aí, Bentinho, começou a desconfiar e fazer algumas associações, né? Isso tudo ele escreve lá nas suas memórias. É importante lembrar que ele escreve lá a história dele, né? Quando ele já estava lá de meia idade, 55 anos mais ou menos. Muito bem. Então esse nosso amigo aí, o Bento Santiago, começa a desconfiar. Fala assim: aquele dia, não sei, né? A mulher falou que foi fazer a unha, diz que ia no cabeleireiro, aí começou a coçar a cabeça de novo, falar: meu Deus do céu, será que eu me ferrei, né? Enfim, inclusive ele até usa uma imagem, né, que o José Dias uma vez falou, né, que a Capitu parece que tinha olhos de cigana, né, olhando assim, né, meio de lado, de cigana oblíqua, né, e dissimulada, né, olha só, uma mulher dissimulada. O que é uma mulher dissimulada? Falsa, né? Falsa. Dá pra confiar numa mulher dissimulada ou não? Né? Esse é o problema. Então, e aí o moleque vai crescendo, crescendo. Falei: agora esse cara tá mais cara do Escobar que não sei o que, né? Se eu fechar o olho, parece o Escobar. Não, se eu fechar, eu não enxergo nada. Mas se eu abrir o olho e olhar pra ele, então parece o Escobar mesmo, né? Então.
Inclusive, tem até uma cena lá no livro e que tava lá ele, né? Ele, o Bentinho e o nosso amigo Ezequiel aí, né? O Ezequiel tava olhando para um quadro da Messalina e, né? E a Messalina, inclusive, ela foi morta pelo marido, né? Foi envenenada. E o Bentinho estava lá tomando café, e na verdade ele ia tomar veneno, né? A verdade é essa, né? O Bentinho ia tomar café, o Ezequiel acabou surpreendendo, café com veneno, né? Só para deixar claro. E aí o Bentinho falou assim, acho que eu vou dar esse café para esse moleque, né? Se não for meu filho mesmo, né? Tudo bem, né? Então, vou dar esse café para o moleque, poderia se arrepender, falando, deixa quieto, né? Deixa quieto. Enfim, então, e outra, né? Assim, há uma série de elementos ali no livro que mostram que ele não tinha muita certeza, né? Que não dava para confiar 100% no que o próprio Bentinho falava, ou no caso escreve. Ele mesmo diz assim, ó, a minha memória às vezes me trai, viu? Às vezes eu tenho que usar a imaginação. Então por isso que não tem muita certeza, né? Se houve essa traição, se foi só coisa da cabeça dele, que ele ficava coçando a cabeça. Uma vez ele estava passando na porta assim, ele teve que abaixar, né? Porque o chifre lá, não, né? Isso aí é brincadeira. Enfim, então ele abaixou lá, mas conseguiu passar pela porta. Mas ficou em dúvida, né? Ele coçava a cabeça de vez em quando, não entendia muito bem porquê, não sabia se era piolho, caspa, né? Mas parece que estava nascendo um negócio aqui, né? Enfim. Então esse nosso amigo Bentinho não tinha certeza se tinha sido traído, se era só, né, uma coceirinha mesmo, ou se era verdadeiro. E ele começa então a fazer estabelecer algumas relações, né, entre a Capitu, aquilo que ela falava, aquilo que ela, né, dizia em alguns momentos e o momento atual. Então, por exemplo, ele lembra de uma cena quando a Capitu né, inventou uma história lá para Dona Glória, e aí ele percebeu, né, que ela já era meio dissimulada, ela mentia. Quer dizer, se ela mentiu lá quando era criança, imagine quando adulto, né? Mulher mente, homem também, né? Mulher, homem, todo mundo mente. Enfim, então, o fato é que ele fica desconfiado, né? Não tem certeza. O Ezequiel vai crescendo e aí no caso ele acaba até brigando lá com a Capitu, não deixa ela falar, não deixa ela se explicar e manda a mulher embora. Quem tem culpa é sempre a mulher? Essa é a dúvida, né? Então quem é a culpada é a vítima, né? Então, às vezes é o que acontece aí na sociedade, né? Então, aí a Capitu vai embora, né? Vai embora para a Europa, morre lá e tal. E o próprio Ezequiel também acaba morrendo. E o Bentinho fica lá sozinho na casa dele, né? Então, aí a gente tem que pensar o seguinte, para a gente entender bem o romance. O Bentinho, como eu acabei de falar, ele tentou recuperar o passado. Ele até fala, né, numa passagem do livro, que ele quer atar as duas pontes da sua vida, a infância e a vida madura agora. Agora, será que é possível a gente recuperar a infância, recuperar a adolescência, recuperar o passado de maneira plena? A gente se lembra, né? É óbvio. Mas dá para recuperar? Fala assim, olha, então eu vou viver como eu vivia quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 10 anos. Tem jeito? Acho que não, né? Então, é o que ele tenta fazer. Como ele fala lá, a gente recupera alguma coisa, né? Uma imagem, até uma roupa, até o corte de cabelo, não sei o que, mas nós não somos mais o mesmo, né? Nós mudamos, crescemos, mudamos assim pela experiência, então é isso. E outro aspecto importante que a gente tem que considerar é que, veja, o Bento Santiago era rico, a Capitu era pobre. Não pobre, né? Classe média, média, né? Média. E aí ele fala assim, será que ela quis dar o golpe do baú? Aí ele falou, não vai ter golpe. O povo fala, não vai ter golpe. Né? O povo fica falando essas coisas hoje, né? Não vai ter golpe, né? Então, aí ele falou isso aí também, não vai ter golpe. E golpe do baú, no caso, né? Não é impeachment, não, né? O povo gosta de ficar falando impeachment, né? Já foi impeachment também, né? Vamos ver se termina o impeachment aí. Enfim, então teve ali né, essa ideia, né? Ele acho que ela quis dar o golpe em mim. Ele até fala, né? Aquela Capitu, a criança, a Capitu criança já tinha ali, né? Já estava ali burilando, pensando o que ia fazer quando fosse adulta. Olha que mulher, né? Safadinha, né? É o que ele estava pensando lá, viu? Estava pensando isso. Então veja, ele é um homem branco, rico,
advogado, e ele fala, onde já se viu essa mulher, né, essa mulherzinha, classe média, média, né, querer dar um golpe em mim. Tá certo isso? Não tá, né? Então ela vai se ferrar, né? Então veja, ele na verdade escreve de certa forma as suas memórias com uma maneira de dizer, olha, a culpa é dela. Eu fiz de tudo para essa mulher, a culpa é dela, né? Eu sou o cara, mas ela me traiu, então ela se ferrou. Foi para as Europa, né? Mas lá morreu, né? As Europa ficou bom, não ficou? Então foi lá para a Europa. Vamos corrigir aqui, né? O cavalo, o professor sabe falar, né? Então foi lá para lá e morreu. E ele ficou sozinho. Ele falou assim: eu tenho umas amigas aí, de vez em quando vem a Lucila aí, né? Conversa comigo, não sei o que, né? Dá uma graninha para ela, né? Vem a amiga da Lucila, né? Enfim, as amigas dele agora, né? Só pagando mesmo, né? Só pagando para amizade, né? Enfim. Então veja, ele tenta, na verdade, excluir qualquer culpa que ele possa ter e atribuir a culpa a ela, né? A culpa é dela, né? Minha não é, né? Então não é sempre assim, a culpa é da vítima, né? É o discurso, a culpa é da vítima, né? Aí fala, não vai ter golpe. Então, esse é o Dom Casmurro, né? O Dom Casmurro, a gente pode dizer, portanto, só para terminar aqui, que expressa o seguinte, olha, a literatura realista quer captar toda a realidade, mas será que ela é capaz de fazer isso de verdade? Ou será que é apenas um ponto de vista, né? Então, o ponto de vista, ele tem uma subjetividade, e por ser subjetivo, ele não apreende a realidade de maneira plena. Ele apreende uma realidade, uma forma de olhar para essa realidade. Olha que bonito, né? Então, essa é a importância do livro, viu? Essa é a importância. A gente sempre tem que ouvir as duas partes. Não ouviu a vítima, né? Aí a vítima é a culpada, né? A vítima é a culpada, né? Você vê só. Então, mas aí para terminar, ele falou, não vai ter golpe, né? Vai ter impeachment. Muito bem, meu povo, é isso aí. Até a próxima.